Obrigado, Bel, pelo convite. Não só, né, eu queria agradecer a todos os organizadores pela oportunidade de poder contribuir com o debate de vocês, né? Bom, a minha fala aqui, ela está dividida em duas partes, né? Uma parte expositiva, e aí ao final tem um vídeo de 10 minutos que a gente assiste, é um trecho, na verdade, de um documentário, para a gente poder, depois, no momento certo, poder trocar uma ideia. Beleza? Bom, eu vou compartilhar aqui, né, o que a apresentação que eu montei aqui para o debate de hoje, né? Bom, e olha só, né? Foi me dado aqui uma tarefa bastante interessante, não é mesmo? Porque, afinal de contas, o que um geógrafo está fazendo num debate da assistência social? Né? Então, conversando bastante com a Bel, conversei com os organizadores do evento, e depois eu fiquei pensando bastante, falei, bom, de que maneira, então, eu consigo sintetizar a contribuição para o dia de hoje, né? E acabei sintetizando isso numa pergunta, né? E a pergunta, ela é essa daqui. O que o latifúndio tem a ver com assistência social? Né? Para quem não está familiarizado com o termo latifúndio, a gente está falando de grandes extensões de terra, e no caso do Brasil, via de regra, ou são improdutivas ou possui alguma monocultura voltada para exportação. E aí vejam, e de novo eu faço essa pergunta, né? O que o latifúndio tem a ver com a assistência social, por exemplo, de vocês que estão em São Paulo, né, num dos maiores centros urbanos do mundo? Okay? Bom, e para isso a gente precisa pensar um pouco o campo, né? E vejam, e pensar o campo no Brasil, para a gente que tem essa experiência urbana de São Paulo, né? Então é um dos maiores centros urbanos do mundo, somando a região metropolitana, são aproximadamente 22 milhões, né, de habitantes aí na região metropolitana de São Paulo. A gente pega ônibus, 2 horas de ônibus para ir, pega trânsito, ônibus lotado, 2 para voltar, pega metrô, a gente pega o carro, vai, fica no trânsito, enfim, é uma intensidade, de fato, essa experiência aí de São Paulo. Então, eu estou trazendo isso porque talvez a gente não tenha muito costume de pensar o campo. E o que eu quero trazer hoje aqui para vocês é que olhar o campo no Brasil, ele não é qualquer coisa. Ele na verdade, é muito revelador. É revelador daquilo que muitas vezes está por trás da cortina, que a gente não enxerga, né? Bom, então, olha só, né? O Brasil, ele é um país urbano. 83% da população brasileira vivem nas cidades. E ainda assim, eu estou dizendo para vocês que é fundamental a gente pensar o campo. Então, a primeira coisa que eu acho que é aparente para a gente identificar o campo é que é o seguinte: na medida em que o Brasil se urbaniza, e isso é um processo que acontece a partir da década de 50, 60, né, as pessoas elas vão morando em ambientes urbanos. Nesse momento, o campo ele já reafirma a sua importância justamente pelo fato de produzir alimentos. Então, quanto mais pessoas estão nas cidades, maior é a produção de alimentos. Talvez essa seja a coisa mais evidente. Agora, uma outra questão que também é importante a gente olhar para o campo e entender o Brasil é não apenas da questão da produção, mas também do ponto de vista político. Porque, de novo, nós estamos falando aqui de um país, né, cuja população, 83% da população brasileira vive nas cidades. Mas quando nós olhamos para o Congresso Nacional, o maior grupo de políticos, aqueles que, quando juntam, votam em bloco, não são aqueles que representam os interesses dos industriários. O maior grupo de políticos no Congresso Nacional não são aqueles que representam os interesses dos comerciários, dos prestadores de serviços, da assistência social.
o maior grupo de políticos, aquilo que nós chamamos de bancada, no Congresso Nacional, num país 83% urbano, é aquilo que nós chamamos de bancada ruralista. São aquelas pessoas que, de uma forma ou outra, elas são financiadas e apoiam os interesses, por exemplo, do agronegócio. Então, quando a gente olha aqui, né, para esses gráficos que eu estou mostrando, né, pegando os parlamentares que são filiados à FPA, à Frente Parlamentar da Agropecuária, no Senado, eles somam 40% do Senado. E na Câmara dos Deputados, esses deputados, eles totalizam 44%. Né? Dos 513 deputados e 40% dos 81. Vejam, só que esses são aqueles que estão declaradamente filiados à FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Agora, vejam, para você atingir 50% mais um, ou na verdade 2/3, é simples, né? Basta fazer articulação, porque tem aqueles que têm a afinidade política, mas que não estão filiados à FPA, mas que têm afinidade política. E dessa forma, a gente consegue mapear e identificar, por exemplo, que uma série de pautas e uma série de debates, a gente sabe que, contrariando a vontade desse bloco, ela dificilmente vai passar. A título de exemplo, recentemente nós tivemos a votação, por exemplo, da revisão do Código Florestal, há uns anos atrás. Toda a comunidade científica, a SBPC, a Associação dos Biólogos, a Associação dos Geógrafos, os ecologistas, todas as associações científicas se posicionaram contra a reformulação do Código Florestal nos termos que estavam sendo colocados. E ainda assim foi aprovado, passou, ok? E não tem, e é assim que o jogo está posto. Bom, uma outra questão ainda que é importante para a gente identificar as estruturas do campo e como isso reverbera no Brasil é olhar a estrutura fundiária. Quando nós falamos de estrutura fundiária, nós estamos falando do arranjo das terras, ou seja, a disposição das terras públicas, das terras privadas, se são grandes, se são pequenas, ok? Se estão concentradas, se estão distribuídas. E quando nós olhamos aqui, por exemplo, esse mapa ele é um mapa que foi feito com dados do INCRA até 2015, então são as terras que foram certificadas pelo INCRA. O INCRA é a autarquia responsável pela política fundiária no Brasil. Então é evidente que aqui não tem todas as propriedades, até porque já é um mapa um pouco datado, e também porque a gente sabe que nem todas as propriedades elas estão certificadas, então, portanto, elas não estão aí. Mas, de qualquer forma, a gente consegue ter uma ideia. Bom, uma outra coisa que tem aqui nesse slide é essa tabela. Essa é a tabela do Censo Agropecuário de 2017. O Censo Agropecuário, da mesma maneira que o censo comum que a gente conhece, em que vão os agentes censitários na casa das pessoas, perguntar sobre renda, quantas pessoas moram, enfim, o censo agropecuário, ele faz algo muito parecido, só que as perguntas elas são relevantes para o campo, certo? Bom, e aqui a gente vai dar uma olhada aqui nessa parte aqui dessa tabela em que traz os dados do último censo de 2017. Né? Então, nesse último censo de 2017, o IBGE ele identificou 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, ou seja, 5 milhões entre fazendas, sítios, chácaras, etc. Desses 5 milhões de estabelecimentos, eles totalizam 351 milhões de hectares. É um pouco menos do que a metade do território brasileiro, da área do Brasil. Agora vejam, essa tabela traz aqui para nós uma questão interessante. Né? Ela discrimina os estabelecimentos por tamanho. Então aqui, ó, menos de 10 hectares, de 10 a 100, de 100 a 1000.
e os maiores de 1.000 hectares. Para quem não tem a medida hectare na cabeça, o hectare ele é equivalente a 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados é um pouco maior que o campo de futebol do Maracanã, ok? É um pouco maior que um campo de futebol do Maracanã. Então a gente está falando aqui das propriedades que são maiores do que 1.000 Maracanãs. E é interessante porque na medida em que essas propriedades elas vão ficando maiores, elas diminuem em número, porém elas aumentam em área. Então, se a gente pegar as propriedades acima de 1.000 hectares, elas totalizam 51 mil estabelecimentos agropecuários. Esses 51 mil, eles ocupam uma área de 167 milhões de hectares. Isso é equivalente a 1/5 do Brasil. O Brasil, a área do Brasil é 850 milhões de hectares, aproximadamente, né? Então, 51 mil propriedades equivalem a 1/5 do Brasil. Se a gente for bonzinho com a história e imaginar que são essas 51 mil propriedades, elas estão relacionadas a um CPF ou a um CNPJ, nós estamos falando de 51 mil pessoas. Eu falo bonzinho porque, na verdade, essa não é a regra, né? A regra é que a pessoa ela é proprietária de uma série de fazendas, enfim. Mas se a gente for bonzinho aqui com a estatística, nós estamos falando de 51 mil pessoas, okay? Num universo de 210 milhões de habitantes, são donos, decidem o que acontece na superfície de 1/5 do Brasil. É por isso que nós falamos que o Brasil é um dos países que tem a maior concentração fundiária do mundo. Okay? Mas vejam, essa questão, a concentração fundiária, ela não surgiu do dia para a noite. Ela diz respeito a um processo histórico em relação ao acesso à terra. O acesso à terra é que ajuda a gente a entender porque hoje, 2021, a gente tem esse cenário. Bom, eu vou retomar aqui parte da história. Eu espero que talvez eu faça vocês lembrarem do professor de história de vocês que traumatizou vocês na escola, tá certo? Vocês me perdoem, ok? Desculpa aqui os geógrafos, aqui colegas aqui também, deu só uma brincadeira. Mas vejam só, o acesso à terra no período colonial, aqui no Brasil, de 1500 a 1822, como que era feito? Primeira coisa que a gente precisa ter claro é que, assim, na colônia, no período colônia, de quem eram as terras? As terras eram da coroa portuguesa, ok? Não existia propriedade privada. Então, como que era feito o acesso à terra? A coroa portuguesa, Portugal, tinha um dispositivo legal chamado de Lei de Seis Marias, em que ela concedia a posse das terras às pessoas de bem, às pessoas de confiança, aos nobres, certo? Próximos às pessoas ligadas à coroa. Então, concedia o uso da terra, e caso fosse comprovado que essa propriedade ela não estivesse sendo produtiva, ele teria que devolver a terra para a coroa. Daí o nome terras devolutas, que talvez vocês já devem ter escutado em algum momento. Okay? Então vejam, a coroa concedia a posse a essas pessoas. Bom, entra no período império, então a partir de 1822, no século XIX, o Brasil já está passando por uma série de pressão, sobretudo da Inglaterra, para acabar com a escravatura. Isso está relacionado ao fato de que a Inglaterra está preocupada em expandir o mercado inglês. A gente tem que lembrar aqui que no século XIX, em 1800, o desenvolvimento da economia capitalista inglesa ela estava já muito avançada em relação às outras partes do mundo.
E, bom, e a questão é que, de uma maneira breve, é que se você é escravo, você não tem salário, se você não tem salário, você não consome, se você não consome, a economia não gira, você não compra. Então, a ideia é que o trabalho escravo, ele é uma forma anticapitalista, né? Bom, e aí, vejam, só que aqui a escravidão no Brasil, ela não tinha apenas a função de ser força de trabalho, né? O escravo aqui no Brasil, ou os escravizados aqui no Brasil, eles tinham uma outra função. Eles eram usados para imobilizar a capital. Como assim imobilizar a capital? Os fazendeiros da época, eles compravam escravos, os escravos não eram um bem barato, era caro, né? Compravam um escravo como uma forma de investimento. Okay? E na medida que passavam os anos, o escravo desvalorizava, vendia e comprava um novo, vendia e comprava um novo, e dessa forma você ia imobilizando o seu capital no escravo, né? Agora vejam, se o Brasil está sofrendo uma série de pressões para acabar com a escravidão, ou melhor, a escravatura, né? Você não pode simplesmente acabar com a escravatura sem resolver a questão da imobilização do capital da elite da época, né? O Brasil assina uma série de acordos ao longo do século XIX com a Inglaterra, falando que vai fazer agora de fato, vai entrar no processo de transição, mas nunca cumpre absolutamente nada. É a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que o Brasil vai fazer o primeiro ato no sentido de terminar a escravatura. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe o tráfico negreiro. Bom, se proíbe o tráfico negreiro, tem um problema, aonde que então os fazendeiros eles vão imobilizar a capital. 15 dias depois da Lei Eusébio de Queiroz, nós temos a Lei de Terras de 1850. E a Lei de Terras é ela que vai regulamentar a propriedade privada no Brasil. Como que ela faz isso? Ela vai pegar as 6 Marias que foram concedidas aos nobres, às pessoas de bem, segundo a coroa, as pessoas próximas, que eram já grandes extensões de terras, ela vai titular 6 Marias para essas pessoas, para essas famílias, e ela vai abrir o leilão, né, o processo de compra de terras. Okay? Agora vejam, se eu estou falando aqui que então o acesso à terra a partir de agora vai se dar pela compra, como que os trabalhadores pobres ou os escravos recém-alforriados, eles vão acessar a terra? Eles não vão. Okay? Para a época, eles vão viver na ilegalidade, certo? Vão se isolar no interior e vão se periferizar nos centros urbanos, vão ocupar regiões próximas aos centros urbanos, ok? E vejam que a gente vai conversar ainda aqui um pouquinho para frente, a gente vai ver que essa é um pouco a história que ela não ficou no século XIX, né? Então vejam, e aí na ditadura Vargas, para vocês terem uma ideia como essa questão da terra é uma questão bastante delicada no Brasil, na ditadura Vargas é aonde a gente vai ter, é o período que a gente vai ter o primeiro cartório de registro de terras. Como que era feito o registro de terras antes de ter cartório? Eram feitos nas paróquias. Então, era registrado no livro do pároco. Então, agora vocês imaginam, por exemplo, uma cidade do interior, vai uma família influente, uma família poderosa, chega na paróquia e fala assim, ó, quero registrar a minha terra, né? A minha terra vai da margem esquerda do rio tal, e ela termina aonde está o Juazeiro. Aí vai lá e se registra. Quem é que contesta isso? Okay? E eu conto essa história para vocês porque ainda se encontra hoje tentativas de registro de propriedades com esses termos, ok? Eu ouvi isso do superintendente da cartografia do INCRA, ok? Numa reunião que a gente fez lá há um tempo atrás. Bom, mas aí vejam, né? Em 64, já com os militares, a gente tem o Estatuto da Terra, ok? E o Estatuto da Terra, ele vai reforçar a ideia de função social,
O que isso significa? Significa que a terra tem que ser destinada para aquele que nela trabalha, ou seja, a ideia de posse laboral. Agora vejam, né, nós sabemos aqui a história da ditadura militar, que se tem alguma coisa que ela não fez, foi reforma agrária. Okay? O Estatuto da Terra foi a avaliação que os pesquisadores fazem, de uma maneira geral, é que justamente você faz o Estatuto da Terra, coloca a função social para acalmar um pouco os ânimos dos movimentos camponeses que estavam a todo vapor no momento, como, por exemplo, as ligas camponesas no Nordeste. Okay? Então, em 64, com os militares, por mais que a gente tenha o Estatuto da Terra, a questão do acesso à terra, ela é apenas formal, está escrita na lei. A partir de 88, com a Constituição, se reforça a função social da terra. De novo, né? A terra deve ser destinada para aquelas pessoas que precisam e que nela vão trabalhar. Ok? Bom, sendo bonzinho aqui com a história, depois a gente pode entrar nesse debate. De lá para cá, nós sabemos também a história do assentamento das famílias. Né? São números pequenos e inconstantes ao longo desses 30 anos da Constituição até aqui. Okay? Longe de dar conta da situação das pessoas que historicamente nunca acessaram a terra. Bom, aí vocês devem perguntar assim para mim. Bom, então, se então o campo brasileiro ele não serviu então para abrigar essas pessoas, para que serve o campo brasileiro? Vou dar uma olhada. Tem nesse gráfico em comparação a área produtiva do arroz, da cana-de-açúcar, do feijão, da mandioca e da soja de 1990 a 2018. E vejam que interessante, né? Então a gente está colocando aqui em comparação duas commodities, né? E aquilo que é mais elementar na nossa cesta básica, né? O feijão, a mandioca, o arroz. Então a gente vê nesses últimos quase 30 anos um aumento considerável, né, exponencial quase, da produção de soja, da área produtiva da soja, um aumento aqui da área produtiva da cana, e aqui em verde, né, uma diminuição da área produtiva do feijão. E em branco, uma diminuição da área produtiva do arroz. E aqui em roxo, né, a gente vê a mandioca praticamente estagnada e no finalzinho aqui ela tem uma pequena queda. Né? E aí vejam, né, qual é o resultado disso? Né? O resultado é que a gente está num país, né, que tem todas as vantagens comparativas do ponto de vista da agropecuária em relação a qualquer país do mundo. Nós temos áreas produtivas, nós temos incidência solar, disponibilidade hídrica, e ainda assim, hoje, 2020, nós não produzimos o suficiente aquilo que é mais elementar da nossa cesta básica. Nós importamos feijão. Nesse mesmo contexto, hoje, de acordo com o IBGE, são 86 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, entre as quais 10 milhões estão em situação de insegurança alimentar grave. O que isso significa? Significa que essas pessoas, elas já não têm a menor condição de dizer o que elas vão comer nos próximos dias. E se essas pessoas, se hoje elas não sabem o que vão comer no próximo mês, na próxima semana, imaginem o que elas estão comendo agora. Excesso de carboidrato, não acessam frutas, não acessam proteína, excesso de produtos industrializados, que é mais barato. E aqui, queridos, eu imagino que boa parte de vocês aqui, né, conhece essa história. Eu imagino que boa parte de vocês aqui lidam de alguma forma com pessoas, né, que estão nessa situação. Né? E vejam,
E eu queria também aqui chamar a atenção de vocês, porque busca lá na memória de vocês, né, quando vocês vão atender essas famílias, a história dessas famílias. Se não tem lá alguém que fala, lá quando eu morava, eu era pequeno, e morava lá no sítio, lá com meu avô, e agora eu estou aqui. Percebam que quando as pessoas contam essas histórias da memória da família delas, a memória ela é sempre muito gostosa. E a realidade hoje de estar na cidade é sempre muito dura. E aí, uma outra questão, né? Tendo posto esse quadro, qual é o papel do Estado, né? Como que o Estado ele interage, ele age em relação a essas pessoas que estão nessa situação? Eu vou passar um trechinho de um vídeo, são 11 minutos, e aí eu encerro depois do vídeo e passo aqui a palavra para os colegas, ok? Chega o Movimento Sem Terra aqui na região. O Movimento Sem Terra chega aqui, aí muda a forma de fazer a ocupação. Em vez de ser a ocupação clandestina, aí o Movimento Sem Terra começa a fazer a ocupação pública, né, através de acampamento, onde vai homem, mulher, menino, cachorro, que tem. E à beira da estrada, e chama a imprensa e enfrenta o latifúndio de frente. Isso para a polícia militar aqui foi uma afronta. Porque quando tinha uma ocupação de trabalhador, a polícia chegava, espancava, tocava fogo e prendia e matava e pronto. O que me motivou a entrar é porque eu sou filho de agricultor. Meu pai não tem como me dar mais um pedaço de terra, não tinha mais terra. Eu pensava que eu ganhasse uma terra, eu ia fazer o que vocês estão vendo aqui. Eu estou trabalhando, estou conseguindo o dia a dia, bem melhor do que na cidade. A gente sente que ele hoje não se torna aquela presa fácil de ser enganado pelos fazendeiros, pelos latifundiários e nem pelos seus empreiteiros, pelos gatos que tem nessas fazendas. Por quê? Porque hoje ele já tem com que ele sobreviver a vida dele. Todos eles hoje aqui dentro têm com que sobreviver a vida. Ou bem, ou mais devagarzinho, mas ele tem com que sobreviver. Eu me lembro, meu pai morreu trabalhando para fazendeiro. E eu hoje tenho uma terra bem aqui, né? 5 alqueires de terra, cheio de piranha e piau, curumatá e tudo. E aí eu acho que para mim tá bom demais. Aí eu entro. Aí quando nós entramos, nós saímos na manifestação aí, diretamente a Belém. Essa manifestação nós saímos para Belém, para a conquista da terra, né? E aí quando nós chegamos na curva do S, aí nós paramos. Aí então, quando o pessoal acampou ali na curva do S, para eles foi a oportunidade, a polícia estava aguardando uma oportunidade para dar uma espécie assim de recado para o Movimento Sem Terra, né? Provar que aqui eles sempre mandaram a seu jeito e a seu modo, na proteção do latifúndio e na repressão de qualquer tipo de organização dos trabalhadores. E aí nós ocupamos a estrada. E aí quando demos fé que não, aí começou a chegar um batalhão de polícia aqui do lado de Paropeba. Aí chegou outro do lado de Marabá e um boi, atravessaram um boi numa carreta lá no meio. E aí foi quando foi um pedaço, aí começou a briga, né? A confusão lá. E a polícia já atirou logo num companheiro, que era o companheiro surdo, foi o primeiro que a polícia matou, né? E aí por diante ele já foi tiro. Então, o que aconteceu? O pelotão que chegou, comandado pelo coronel Pantoja, ele já chegou atirando e já atingiu algumas pessoas, e inclusive entre elas o Mudinho, o Amâncio, que caiu ali mesmo. Então o pessoal recuou, mas quando viu que alguns companheiros já estavam feridos, ficaram para trás, entre eles o Mudinho caído, o Amâncio, eles resolveram então se reunirem com pedaços de pau que tinha na mão e ir para cima da polícia para forçar um recuo da polícia
para então resgatar o corpo daqueles que ficaram feridos para trás. É nesse momento aí que o cinegrafista consegue filmar. Que é essa imagem que apareceu milhares de vezes e se vende essa imagem que primeiro o sem terra é que atiraram ou que seja pedras ou paus e aparece no meio um tiro de um único tiro de um revólver na direção dos policiais. Não mata o velho, não! Eu tô procurando minha filha também. A criança, pega aqui! Cadê meu marido? Eu tô aqui, pelo amor de Deus. Mostra o teu braço, olha tamanho. Muito caído, morto. Caía que nunca vi um dizer desse jeito assim. Me acuda. Dos que estavam perto de mim, era a bala bater e já caía pronto. E o sangue saía escorrendo na beira da pista, no meio da pista. E miolo de cabeça de gente e tudo. Eu levei um tiro de raspão na mão e levei uma pancada nas costas que deu uma danificada na minha coluna. Tem uma história de um gaúcho, o apelido dele era Gaúcho. Ele tinha um botequinho lá em Curionópolis. E tinha um policial que sempre bebia lá no boteco dele, não pagava, geralmente é assim, eles bebem, não pagam e tal, fazer média. E ele entrou também, ingressou no movimento. E ele estava lá na Curva do S. E ele foi um dos que levou vários tiros nas pernas e ele não pôde correr, ele ficou lá na beira da estrada. E quando o pessoal veio, os policiais executando quem ficou na beira da estrada, ele era um deles. Para minha felicidade, o comandante de Paraupeba foi quem me ajudou a salvar. Porque a polícia de Marabá já estava com um fuzil no meio da minha testa para me matar, achando que eu era um dos líderes do movimento sem terra. Aí o tenente Jorge pegou e falou, rapaz, não mata esse homem aí não tem nada a ver com isso aí. Eu nunca pensei que aquilo ali ia ser uma tragédia daquele jeito não, porque eu mesmo depois de atirado, eu peguei, foi 9 tiros ali dentro. Eu sou todo arrendado, nas costas, nas pernas, no peito, por todo lado eu tenho tiro. Aí eu não aguentei mais correr, eu ia correr, mas não consegui correr, daí me pegaram, me levaram, me prenderam, me algemaram, aí me levaram para dentro de um ônibus, aí eu fiquei lá. Aí eu tô bem nessa hora, né? Abri os olhos, assim, meio ruim assim, mas eu dei conta de abrir. Mas foi só isso aí, esse aqui tava assim, caído pra fora. Né? Aí eu saí, assim no meio. Assim. E bala comendo. Dos dois lados. Rapaz, eles falam que foi 19, né? Que morreu. Mas ali foi muita gente. Ali não foi só 19 pessoas. Ali foram muito mais. Mas a gente, é aquela história. É o que a gente viu, né? Por que você acha que foi mais? É porque não podia, meu amigo. No tiroteio daquele ali não tinha como morrer só 19 pessoas, não. Um fogo cruzado daquele jeito ali. Grande parte das pessoas que estavam ali acampadas com o Movimento Sem Terra eram ex-garimpeiros, né, que tinham saído de Serra Pelada, que tinham saído de outros garimpos já falidos aqui na região. Eram peões do trecho, eram pessoas vítimas de trabalho escravo em fazendas, que não tinham qualquer laço, qualquer vínculo familiar. Então, uma dessas pessoas assassinada e o corpo dela ocultado, jamais alguém vai aparecer reivindicando, como tantos são assassinados aqui, e jamais alguém aparece reivindicando o corpo e ele é enterrado como indigente aí nos cemitérios das cidades, né? Então,
há sem dúvida a possibilidade grande que tenha havido outras mortes, os corpos podem ter sido desaparecidos e pode ter coincidido com pessoas que não tinham qualquer laço aqui na região. Só tem mulher e criança dentro, bicho. Só mulher e criança dentro. Só mulher e criança, avisa aí. Só tem mulher e criança lá, vem. Só mulher e criança Para, só tem mulher e criança aí dentro. Só tem mulher e criança lá. Só tem mulher e criança. Para de atirar, só tem mulher e criança. Só tem mulher e criança. Só tem mulher e criança lá dentro, para. Eles abriram a bala primeiro do que nós. Eles Para, por favor, para, gente, para. Para, pelo amor de Deus. Não tem nada não, não tem nada. Cadê o comandante? Tem policial nosso baleado aí, morto também. Tem colega nosso morto aí, ó. Vamos lá filmar, vamos lá. Vai tirando de lá, cuidado. Peraí. Vamos lá. Fica em corda aí que eu vou lá filmar. Vamos lá. Peraí que eu vou lá filmar. Filmar o quê? Não vai filmar. Tanto sangue, tanto pai de família morto, tanto pai de família pobre esperando por essa terra e o pessoal ali enganando. O próprio governo enganando, que estava negociando a terra. Eles estavam aí mandando a tragédia para levar a polícia para matar eles. E eu vi uma cena muito triste, meu Deus, de um rapazinho que nós correu todo mundo e entrou dentro de uma casa. E a polícia invadiu a casa. Pegou um rapazinho bem novinho pelo cabelo junto com nós e saiu arrastando. Quando chegou lá na frente, bateu muito nele. E deram a cacetada na cabeça dele, jogou no chão. E outro soldado chegou, levantou ele. E o outro soldado chegou e atirou no meio da testa dele. O rapazinho chamou Ziel. Uma coisa mais triste que eu não gosto nem de lembrar daquilo, meu Deus. Cadê o meu filho? Onde é que está? Debaixo do chão. E eu? O sufoco que eu passei. E minha filha, o que foi que ela passou também. Nós lutando, quem morou aí dentro do Viadourado dos Carajás, bem aí, eu acho que viu a minha luta com ela, para riba e para baixo. Ela louca, divide de passagem que passou. Você acha que esse lote aqui ia pagar isso? Será que um lote de 5 qualquer vai dar de pagar a vida de uma pessoa? Não, acho que não dá, meu amigo. Acho que não dá de pagar, não. Avaliou só o pouco que eu passei. Que ainda hoje é o tempo que nós se bolam com isso aí e não sai nada. Foi um trauma que eu peguei que eu acho que vai ficar pro resto da minha vida. Só de saber que hoje eu estou andando eu era uma pessoa que trabalhava, movimentava minha vida, vivia uma vida não uma vida de rico, mas vivia uma vida tranquila. Hoje eu não tenho condições nem estou tendo condições nem de sobreviver a minha vida. Isso só já é um começo. É curioso, né, que parece que a única pessoa a ser ouvida é a repórter, né, no trecho do filme. E aí eu deixo aqui uma reflexão para a gente, né, que em algum momento a gente se desumaniza e normaliza a condição indigna do outro, como se não bastasse
o culpamos por nos incomodar com o pedido de ajuda ou com o seu grito de luta. O que o latifúndio tem a ver com a assistência social? Eu espero ter podido contribuir com essa pergunta. Eu encerro por aqui. Obrigado.